Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 18. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o impressionismo. Eu acho que vocês já ouviram falar um pouquinho. Quais que são os objetivos da nossa aula de hoje? É apreciar a arte impressionista, identificar as características do movimento impressionista e também conhecer alguns precursores desse movimento dentro da arte, né? O movimento do impressionismo. Então, mas o que realmente é impressionismo? Então, o impressionismo foi um movimento artístico que ele surgiu lá em Paris no século XIX e criou uma nova visão da pintura, utilizando as pinceladas soltas, dando ênfase na luz e também no movimento. Geralmente, as telas eram pintadas ao ar livre para que o pintor pudesse capturar melhor as cores da luz e também da natureza. O impressionismo também ele surgiu, ali em 1873, mais ou menos. Os impressionistas estavam frustrados pela falta de venda das suas obras. Então, eles formaram um sindicato e decidiram organizar uma exposição coletiva, sem júris e também nem prêmios. A exposição realizou-se lá em 1874 e recebeu muitas visitas. Os jornais locais, eles divulgaram comentários favoráveis, mas também os negativos, Os artistas que ali expuseram as suas obras foram tidos como radicais e acusados também de ocultar as suas próprias falhas. As características, então, desse movimento são que a pintura deve mostrar as tonalidades reais dos objetos e também refletir a luz do sol. Lembra lá no slide anterior que a gente falou em contato com a natureza? É justamente sobre isso, refletir também um pouquinho da luz do sol. A pintura também ela deve ser instantânea, ou seja, ela deve ser capturada no momento. As figuras não devem ter contornos nítidos. As sombras também devem ser luminosas e também bem coloridas. As cores e as tonalidades não devem ser obtidas pela mistura das tintas. Elas devem ser puras e também distribuídas no quadro em pequenas pinceladas. Essas são as características da pintura do impressionismo em si. E também nós vamos ter os nossos precursores desse movimento importante dentro da arte. São os artistas desse movimento, que também são bem conhecidos, não aparecem só na disciplina de artes, mas provavelmente apareceram em livros de história, entre outras disciplinas que vocês já estudaram. Então, o bem importante, bem conhecido, o Vincent van Gogh, o Claude Monet e o Eduardo Manet também. Então, são três precursores desse movimento, que foram bem importantes dentro da arte. Também, nessa aula, a gente vai conferir algumas obras do impressionismo. Esse quadro eu garanto que, pelo menos uma vez na vida, todo mundo já viu, que é o quadro A Noite Estrelada, de Vincent van Gogh. Ele foi pintado lá em 1889. É um quadro bem bonito. A gente pode perceber as características das pinceladas mesmo. Um pincel um pouco mais leve, tonalidades em azul, no amarelo, no laranja, o preto sobreposto também. Então, nós temos aqui esse quadro que é bem famoso, de Van Gogh,
que também vocês já devem ter visto em outros livros, enfim, em redes sociais também, porque é um quadro bem famoso. Esse daqui é o quarto de Van Gogh. E ele foi pintado lá em 3 fases, se eu não me engano. Que ele foi modificando a estrutura em si, né? Cadeira, o movimento ali da cômoda. Então esse quadro ele foi pintado em 3 etapas. E ele foi finalizado ali em 1888, mais ou menos. É o quarto de Van Gogh, é um valor simbólico que ele pintou. Também tem umas pinceladas mais leves, certo? Não tem assim um contorno forte. Então, essa é a pintura, uma pintura impressionista também. Esse daqui, ele retrata bem a arte impressionista, que é a impressão do nascer do sol, em 1873. E ele foi pintado pelo Claude Monet, que retrata bem uma tardezinha no pôr do sol, né? Provavelmente o sol já está se pondo. Tem ali um barquinho que a gente parece até um borrão, né? Na verdade, mas na verdade é um barco, justamente que são as características do impressionismo. Então, são as pinceladas. O Claude ele pintou no final de tarde, então ele capturou justamente aquele momento de final de tarde, onde tem um barquinho, um entardecer. Esse daqui também é um quadro muito bonito, que é o Boating, em 1874, pelo Edouard Manet. Ele pintou esse quadro também. Num final de tarde, um retrato de uma pessoa num barco, acompanhado, obviamente. Percebam que ele não tem assim linhas muito profundas, então ele realmente é uma arte impressionista. Ele tem ali na mulher que está no barco, a gente não vê o contorno. A gente sabe que tem uma forma, mas ele não tem um contorno específico, certo? Então é o Boating, em 1874, esse quadro de Manet. E também, para a gente fixar essa aula e aprender um pouquinho mais sobre a arte impressionista, é que nós vamos ter que fixar essa aula. Então, nós vamos lá para a nossa atividade, certo? E nós vamos precisar do quê? De um lápis, lápis de cor e giz de cera, borracha e o nosso caderno também de artes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, certo? Até a próxima aula!